Oi pessoal, eu sou o Emanuel, esse é o Sebo Velho, o local onde eu compartilho por vídeo as minhas experiências literárias com vocês. Hoje vamos para as minhas leituras do mês de novembro de 2024. Antes de mostrar e comentar brevemente tudo que eu li nesse mês de novembro, vamos para alguns recadinhos e justificativas para vocês que me seguem por aqui. O ritmo de vídeos do canal, como vocês podem perceber, está mais ou menos numa frequência de um por mês. Eu estou conseguindo fazer esse breve resumo, essa breve passagem em vídeo das minhas leituras do mês. É um dos vídeos que eu mais gosto de fazer. Foi o estilo de vídeo que me fez começar a gravar aqui no YouTube e deixar registrado quase que como um diário virtual e online das minhas leituras. Gostaria de estar gravando alguns outros conteúdos, porém o ritmo de trabalho fora daqui está bem intenso. Esse ano de 2024 eu peguei algumas outras responsabilidades profissionais, tenho algumas outras correrias e prioridades da vida que me fizeram deixar um pouco de lado a produção de conteúdo aqui no YouTube, tanto aqui quanto no Instagram do Sebo Velho. Apesar desse ritmo um pouco menor, conseguindo trazer somente as minhas leituras do mês e deixando de lado alguma ou outra resenha de um livro individual, ou então algum outro vídeo sobre literatura aqui para vocês, apesar de não estar conseguindo trazer esses extras, eu estou muito feliz que a gente está chegando no final do ano. Estou aqui gravando para vocês as minhas leituras de novembro e estou gravando aqui em dezembro já. E eu estou muito feliz da gente estar chegando no final de 2024 e eu ter conseguido cumprir com um objetivo meu e também que se tornou um compromisso com vocês aqui no canal de pelo menos gravar e publicar o vídeo com as minhas leituras do mês, esse resumão. Isso é bem significativo para mim, é bem importante eu ver que estou conseguindo cumprir com esse objetivo, porque é um exercício que eu gosto muito de fazer, gosto muito do resultado quando compartilho com vocês, e que seria muito fácil nessa correria da vida, do dia a dia, eu abrir mão desse, por enquanto, hobby, para, sei lá, fazer alguma outra coisa. Então está sendo muito recompensatório fazer um esforcinho para continuar gravando e postando pelo menos o vídeo de leituras do mês. O retorno está sendo muito legal. Está fazendo compensar o esforço que é encontrar brechas na agenda e produzir esse tipo de conteúdo. Para além disso, né, o mês de novembro trouxe toda uma certa correria e outros compromissos na vida privada, profissional. Eu também me afastei um pouco da literatura, assim. Acho que encontrei uma certa estafa de tanto ler durante o ano e daí acabei me afastando, assim, me vi sem muito ímpeto e ânimo para puxar os livros da minha estante. Vocês vão ver um pouco isso enquanto eu comentar as minhas leituras de novembro. Acabei dando atenção para outros hobbies, reencontrei alguns hobbies de juventude nesse mês de novembro que ocuparam algum tempo meu e por aí vai. Passo bem, o canal passa bem e aqui estamos, né? Voltando à gravação de vídeos. Apesar disso tudo, quero compartilhar com vocês que o ânimo para retirar títulos da estante já está voltando. Estou gravando esse vídeo aqui em dezembro, puxei o Mágico de Oz, que estava parado na estante há muito tempo, numa edição belíssima da Tag, e fica de spoiler. O Mágico de Oz está sendo uma leitura bem prazerosa, já tem alguns outros que eu estou bem animado em puxar da estante também, e quero ver se eu consigo me organizar agora. O ritmo de compromissos vem diminuindo um pouco, quero ver se consigo me organizar para tirar alguns projetos aí de vídeos aqui para o Sebo Velho que estão quase virando lenda urbana, de tanto que eu falo deles, eles não saem. Mas, vamos lá. Agradeço muito o contato que vocês mantêm aqui com as minhas páginas, tá? As trocas que a gente pode fazer aqui pela internet são um dos grandes combustíveis para eu manter esses projetos em pé. E é isso. Um outro recado que eu quero deixar para vocês é, de novo, reforçar o convite de conferir no Spotify a nova sessão de novembro do Fale Mais Sobre Livros, onde eu e o meu amigo Doc, membro honorário aqui do Sebo Velho, né,
volta e meia eu estou mencionando o Doc por aqui. Eu e o Doc realizamos a nossa primeira entrevista jornalística, né? A gente já fez entrevistas clínicas na nossa profissão, mas a gente entrevistou o João Lucas Duzzi, escritor curitibano, editor também. E é a nossa quarta sessão lá do podcast. Foi muito maneiro, um papo bem descontraído. Fica o convite aqui para vocês escutarem lá no Spotify o podcast Fale Mais sobre Livros. Está na hora de mostrar agora para vocês tudo que eu li no mês de novembro. Então vamos lá, vamos para a primeira leitura do mês. Falando em João Lucas Duzzi, a gente fala de editora Madame Psicose. E o primeiro livro do mês de novembro foi esse romance aqui, Os 100 Dias de Johnny Fiore, que saiu pela Madame Psicose, uma editora novíssima, né? Recém-saída do forno, a editora que o João Lucas Duzzi abriu nesse ano de 2024, com um subtítulo bem chamativo, bem instigante, quando eu vi um subtítulo de Madame Psicose, A Casa dos Subversivos. Quando eu vi o anúncio desse livro aqui, Os 100 Dias do Johnny Fiore, do autor Douglas Cardoso, também de Curitiba, eu fiquei bem interessado no livro, tá? Achei o projeto gráfico, tá? Super estiloso, é uma brochura excelente, tá? Com orelhas, todo detalhado, com ilustrações também. Ó, tem umas ilustrações aqui no livro que tem a ver com cenas do romance. O material desse livro tá excelente, tá, gente? E não é só porque eu entrevistei no podcast o Duzzi, não, tá? Falei para ele, inclusive, isso no podcast. O material do livro tá finíssimo, tá muito bonito, muito legal. Alto projeto gráfico. Um livro todo estilosão, não só no seu material livro, mas também na sua sinopse. Em Os 100 Dias do Johnny Fiore, a gente vai ter aqui um romance de entretenimento, meio policial, onde um sujeito curitibano acaba envolvido com a máfia russa, acaba envolvido com uma espécie de seita ou movimentos religiosos, e o livro aqui está todo cheio de estilosismos do que seria um romance neo-noir. Então, agentes da máfia, carros, armas, questão de tráfico de drogas, questão de crime organizado, questão de investigação e mistérios. Entretanto, eu acho que eu fui com muita expectativa para esse livro aqui e eu acabei me decepcionando, galera. É um livro bem estilosão, é um livro assim mais assim para um romance de entretenimento, eu já sabia disso. Mas eu achei que, pelo menos na minha leitura, algumas partes não soaram assim tão fidedignas. Eu sei que a gente pedir algo fidedigno num romance de ficção, sobretudo um neo-noir urbano, com uma parada meio, subtramas meio místicas, assim, rolando a todo momento, eu sei que talvez pode ser pedir demais. Mas ainda assim, dentro dessa magia toda e dessa trama toda ficcional, a impressão que deu é que virou meio que uma salada de frutas cheia de referências, cheia de coisas, e que não soaram bem na minha leitura, tá? É um livro que acabou sendo uma leitura meio frustrante para mim, esperava muito. Daí eu fico pensando se talvez o erro foi esse, né? Aquela velha e boa pegadinha da expectativa, né? A gente vai com uma expectativa muito alta, a gente acaba criando o livro na cabeça antes de ler, e quando a gente vai pegar o livro propriamente dito, acaba não gostando, ou acaba não sendo nada demais, assim. Não vou me alongar muito falando sobre um livro que eu não curti, gente. Eu acho que eu não tô aqui para ficar batendo em pinhata, né? Pum, pum. Acho que é isso. Não curti muito, tá? Os 100 Dias de Johnny Fiore, mas li até o final. E pelo menos para ver até onde ia, tá? Essa trama que eu achei que não caiu muito bem, assim, não botei muita fé nessa trama, achei tudo muito misturado, algumas coisas meio forçadas, mas fui até o final e tive que me esforçar para isso. Acho que isso tirou um pouco da minha energia de leitor aí para o mês de novembro e aprendi a lição. Acho que depois desse livro aqui,
eu vou conseguir desistir de leituras mais fácil. Da primeira leitura de novembro, uma leitura um pouco mais longa por aqui, eu fui para uma leitura pequenininha, que durou alguns dias. Foi esse livro aqui, Um Médico Rural, do Franz Kafka, nessa edição da Companhia das Letras, tradução do Modesto Caroni, e está nesse projeto gráfico maravilhoso que a companhia tem para as obras do Kafka. Acho que a grande maioria, se não todas, traduzido pelo Caroni, Modesto Caroni, que é um grande estudioso do Kafka. Esse livro aqui eu ganhei de presente do Gui, um dos seguidores aqui do Sebo Velho, também um membro honorário aqui desse canal, é a pessoa que mais cobra que eu grave meus vídeos e talvez um dos grandes responsáveis por esse vídeo aqui tá saindo, tá, gente? Na data que ele está saindo. Então, muito obrigado, tá, Gui? Não só pelos presentes que você trouxe aqui para mim de aniversário quando da sua visita aqui em Floripa, mas também por se manter aí sempre botando lenha na fogueira aqui desse projeto. Você é um grande responsável por esse vídeo, por esse canal aqui também, tá? No Médico Rural do Franz Kafka, para minha surpresa, que não sabia, achei que era um livro só, tá? É um volume de contos, é uma coletânea. Temos aqui, olha, uma dezena de contos, tá? Um pouco mais de 10 contos, bem curtinhos. Tem um que é maior que os outros, o último, né? Que é um relatório para uma academia. Um relatório para uma academia é o conto mais longo dessa coletânea aqui. Todos os outros são bem pequenininhos. E eu gostei bastante da experiência, tá? Assim, desvendar, interpretar e comentar cada um desses contos vai ser um pouco difícil, porque eu li eles no início de novembro. Mas dá para pegar um pouco o tom da obra kafkiana, dá para pegar um pouco o tom de uma série de símbolos que ele coloca nas suas obras, nas suas ficções. Dá para pegar um pouco o tom de um certo clima, de um certo mood, né, humor, assim, que as obras do Kafka têm, tá? Essas obras aqui, esses contos do Médico Rural, eles estão organizados nesse livro aqui também, numa espécie de ordem que faz um pouco de sentido. E daí, no pós-fácil do Modesto Caroni, ele vai um pouco falar sobre essa ordem, assim. Logo no início do livro, os 3 ou 4 primeiros contos vai ter cavalos nesses contos. Seja no primeiro, onde o novo advogado é um cavalo que se torna advogado, até em alguns outros que os cavalos aparecem apenas em cenas ou aparecem apenas sendo montados por uma personagem em um circo qualquer. Mas vai ter os cavalos nesse início e logo de cara eu já fiquei pensando sobre esse animal, que é um dos animais que eu acho mais bonito no mundo inteiro. Eu adoro cavalos, assim, acho eles muito bonitos. Já tive mais contatos com cavalos na infância, hoje não tenho, e me arrependo de não ter aproveitado um pouco o contato que eu tive com cavalos lá na infância, porque hoje eu acho um animal majestoso, assim. E por mais que esses cavalos estejam dispostos no início desse livro do Kafka, algo que está ali na literatura dele é conseguir fazer desse animal nas suas obras alguma outra coisa, assim, ele consegue falar desses cavalos que compõem esses contos, mas dando toda uma outra energia para eles, toda uma outra aura para esses animais que estão dispostos nessas narrativas. E eu acho que isso é um grande dom de pessoas que fazem grandes coisas com a literatura. Gostei muito de ler esses textos mais curtinhos do Kafka. Eu li recentemente, né, uns 2 anos, O Processo, e gostaria agora de pegar o Metamorfose de novo, que é uma literatura lá da juventude, do ensino médio. Gostaria de ler, quem sabe no ano que vem, com outros olhos mais maduros. Mas tá aqui, a segunda leitura de novembro foi esses continhos pequenos do Kafka. Recomendo para quem já está um pouco mais versado na obra desse escritor, que não é o meu caso. Eu acho que conforme você lê outros romances do Kafka de maior fôlego, pode aproveitar um pouco mais esses contos aqui. Eu pretendo retornar neles, enfim, vão ficar aqui na minha estante, né? Pretendo retornar nesses contos
conforme ler outras coisas e aprender um pouco mais sobre o Kafka. O nosso colega Gui, colega porque ele segue o sebo, assim como vocês que estão nos assistindo, adora o Kafka, é talvez o escritor favorito dele e sabe muito. Então vou continuar pegando algumas dicas com o Gui para manter esse autor por perto, que sem dúvidas é um dos grandes escritores da literatura mundial. Vale a pena sempre conferir. A terceira leitura do mês de novembro foi um livro que pulou da estante no meu colo, porque eu estava, como eu falei para vocês, em novembro, meio afastado da literatura, então eu queria sair um pouco das ficções, fui pegar algo de não ficção, mas que também ficcionaliza um pouco a vida real, a vida privada. Aí eu peguei esse famosíssimo aqui, que muitas pessoas já leram, talvez seja uma leitura atrasada aqui, né, no Sebo Velho. Bastante gente já leu esse livro aqui quando do lançamento dele e depois. Então é o Quando Deixamos de Entender o Mundo, do escritor chileno Benjamin Labatut, o Labatuta. Saiu aqui pela Todavia, numa edição que eu adoro muito. Adoro as brochuras da Todavia. Gostei muito do projeto gráfico desse livro. E tem tradução de Paloma Vidal. Nesse livro aqui, Quando Deixamos de Entender o Mundo, o Benjamin Labatut vai fazer com que nós, leitores, viajamos. A gente vai longe na leitura desse livro. Ele é dividido em algumas partes, tá? Em 1, 2, 3, 4. 4 partes e um epílogo. E ele começa aqui na parte 1, no azul da Prússia, a falar sobre o cianureto, esse veneno, cápsulas de cianureto, que eram utilizadas pelas pessoas pelos nazistas que estavam sendo julgados no julgamento de Nuremberg, era utilizado para eles, não sei se o YouTube vai quebrar um pouco esse vídeo, mas para eles cometerem o ato do suicídio, para não ter que passarem pelo julgamento e, enfim, pagarem a pena que eles tinham que pagar. Né? Então ele começa falando sobre a criação do cianureto, os primeiros contatos com essa substância, e daí ele faz uma viagem imensa do quanto a fabricação, descobrimento, criação desses venenos está ligado também aí com uma parada totalmente diferente, que é o descobrimento das cores, assim, do azul da Prússia, que é uma tonalidade de azul, o quanto pessoas alquimistas lá atrás que se debruçavam para a descoberta de cores, para a descoberta da criação de ouro, o quanto essas descobertas foram se desdobrando no decorrer na evolução da história humana em outras coisas, em armas de guerra, em veneno, em gases que foram utilizados em Auschwitz, enfim, ele vai fazendo uma série de amarração a respeito desses descobrimentos científicos e o desdobramento desses descobrimentos, assim, muito interessante. Um livro que a todo momento eu estava lendo, parava para dar uma pesquisada no nome de algum cientista que ele lançou ali, para ler um pouco a história de algum cara que ele fez referência, e quando eu via, o livro já estava fechado lá no canto, e eu estava ali lendo algum artigo na internet sobre um determinado matemático, ou cientista, ou físico. É um livro que vai longe nessa viagem, assim, sobre esses grandes nomes da ciência, sobre as grandes descobertas da ciência e como isso afetou o mundo, de algum jeito positivo, de algum jeito negativo. E o que eu achei interessante aqui também, curioso como sou por histórias privadas, por micro histórias do mundo, ele mostra não só como grandes descobrimentos da ciência afetaram o mundo, mas como também grandes descobrimentos científicos afetaram a vida particular de uma pessoa, né? O relacionamento de um matemático, né? Como afetou os desdobramentos na vida de um físico, né? Então, a todo momento tem esse jogo de descobertas grandes, macro, afetando o mundo, e também afetando a vida privada dessas pessoas envolvidas nessas descobertas, né? Nesses procedimentos científicos. Tudo isso escrito, gente, de uma maneira ágil, de uma maneira que te aguça, de uma maneira nem um pouco chata, tá? Uma habilidade na pena desse chileno aqui admirável, assim.
Eu que gosto muito do Bolanho e acabei de vir de uma maratona de Roberto Bolanho, também um escritor chileno, ali no mês de outubro, gostei muito de encontrar um chileno contemporâneo para ficar aqui por perto nas minhas listas de leitura. Já quero conferir outros livros do Labatut, sobretudo pelo final desse daqui. Eu falei que o livro é separado em 4 partes, com todo esse esquema da ciência, descoberta, afetação na vida das pessoas e no mundo. E daí o epílogo, a gente tem o Labatut conversando mais diretamente com o seu leitor, falando sobre a sua própria vida, falando sobre uma casa de campo onde ele passa férias, casa de verão, assim. E no estilo meio devoção da Perry Smith, ele vai contar sobre um cara que é o seu vizinho, que é um jardineiro noturno, que é um cara também envolvido com matemática. E no epílogo desse livro a gente tem mais ou menos da onde saiu todo o livro que a gente acabou de ler. Num esquema meio Perry Smith, a devoção, né? O livro dela também tem esse esquema assim de ficcionalizar alguma coisa ali, de criar uma obra de ficção, assim, mesmo que seja uma ficção dentro da vida real, assim. E daí depois meio que mostrar, abrir pro autor o laboratório da onde veio toda essa obra, assim. O Labatut faz isso nesse livro, também me pegou de surpresa, me fez gostar mais ainda do resultado final dessa leitura, e eu recomendo para quem não leu ainda. Eu acho que muita gente já leu, pelo menos o pessoal que eu sigo ali no Sebo Velho, muita gente leu esse livro já. Quando eu peguei ele, falou, cara, lê, é muito bom. Então tá aqui. Se você não leu ainda, dê uma chance. Benjamin Labatut, Quando Deixamos de Entender o Mundo, é realmente um livraço e foi a minha terceira leitura do mês de novembro. Se encaminhando ao final do mês de novembro, meio que sem querer eu fui para a literatura nacional, totalizando aí com esses 2 últimos livros que eu vou mostrar para vocês, 3 livros de literatura brasileira. Gosto bastante também de dar uma priorizada na literatura brasileira, assim, de ler no original, né, a nossa língua e tal. Enfim, é algo que eu gosto bastante de estar mantendo perto também. Eu peguei em um feriado que tivemos nesse mês de novembro, o Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues, nessa edição aqui da editora Nova Fronteira, nesse projeto gráfico aqui de algumas peças do Nelson Rodrigues, que é um projeto gráfico que eu acho extremamente charmoso, tal qual as peças do Nelson. O Beijo do Asfalto, para quem não conhece ainda, vai ter uma trama ali, uma peça que se passa no subúrbio do Rio de Janeiro, e o grande motim, a grande locomotiva dessa obra aqui é um beijo no asfalto. Um sujeito é atropelado por um bondinho e um segundo sujeito se lança no meio da multidão para ver o cara que está ali jogado no asfalto e acabou de ser atropelado e dar um beijo nesse cara antes desse cara morrer. E a partir disso, um monte de coisa acontece, tá? Era só isso que eu sabia, era só isso que eu sabia da sinopse do Beijo no Asfalto do Nelson Rodrigues, e não me surpreendi nem um pouco de encontrar muito mais do que isso na trama. O primeiro contato que eu tive com o Nelson foi esse ano lendo Boca de Ouro, e eu fiquei surpreso em uma pequena peça conseguir encontrar tanta coisa a respeito da sociedade brasileira, assim, de uma sociedade mais de classe média, encontrar certas críticas, eu não sei se eu posso chamar de crítica, mas certas exemplificações ou imagens da mídia contemporânea dentro da obra, da polícia, da hierarquia social e por aí vai. Em O Beijo no Asfalto não foi diferente. A partir desse Beijo no Asfalto, a gente tem aqui uma história que vai dar conta de nos mostrar relações familiares interessantíssimas, relações conjugais mais interessantes ainda, relações entre pai e filha tão interessantes quanto, também uma certa satirização da polícia, da mídia e da sociedade como um todo, assim. O Nelson Rodrigues dá conta de dar umas pinceladas
em temas como preconceito, discriminações das mais diversas, assim. Gostei bastante, tá? Tudo isso sem perder a diversão, sem perder aqui a verve cômica, sem perder os personagens caricatos, que são incríveis, assim, os diálogos, que são super fidedignos, né? Diferente do primeiro livro que eu li esse mês. Tem um esquema aqui nos diálogos dessa peça, que se eu não me engano, no pós-fácil também, um estudioso, aí um doutor de letras, diferente de mim, que sou apenas um leitor de entusiasmo, e o que eu quero fugir daqui é de uma crítica literária, porque eu acho que eu não tenho capacidade disso, mas no pós-fácil do Gustavo Bernardo, nesse livro aqui, um professor de teoria literária, ele vai pontuar sobre os diálogos desse livro aqui e o quanto alguns deles terminam meio que abruptamente e pega a gente um pouco de surpresa, assim. Tem uma experimentação na forma do diálogo em peça aqui que o Nelson Rodrigues faz, que é percebível, foi percebível para mim, que não tem bagagem de teoria literária nenhuma, percebi isso enquanto lia, mas fui entender um pouco mais isso só depois do pós-fácil. Então queria só destacar o pós-fácil dessa obra aqui, que engrandece um pouco depois que você termina de ler, né, e quer dar aquela boa fuçada no material extra dos livros. Recomendo, tá, gente? Se não conhece o Nelson Rodrigues, se tem interesse nele, não esperem muito. Peguem, que vale a pena a viagem. Se esse interesse está vindo a partir desse vídeo aqui, recomendo então o Boca de Ouro ou o Beijo no Asfalto, que foram as peças que eu já li dele. Ambas, cara, foram leituras que valeram muito a pena. Leituras de uma tarde, assim, bem legal de fazer. Fechando o mês de novembro, eu peguei um livro que é um lançamento, né? O pessoal tá lendo esse livro aqui, tá gostando, tá recomendando muito. É o Oração para Desaparecer, da Socorro Acioli, que saiu pela Companhia das Letras nessa edição belíssima. Eu, pelo menos, gostei muito desse material. É uma brochura que tem uns teco-teco extra, assim, né? Gosto muito. Gostosinho de pegar. Livro bonzinho de ler, bem diagramado, separado em 3 partes. Aqui a gente tem algo que eu estava muito curioso para conhecer, que é esse tal do realismo mágico da Socorro Acioli, que uma galera que leu o livro dela anterior, Cabeça de Santo, que estão me recomendando muito, vem falando que ela experimenta bem esse esquema com o realismo mágico, tal, com essas obras assim que já foram muito populares aqui pela América Latina. Um certo movimento da literatura contemporânea se distanciou disso e ela resgata isso nesses livros. Gostei bastante de conhecer isso aqui. No Oração para Desaparecer, sem dar muito spoiler da trama, a gente tem uma personagem principal que é desenterrada no início do livro. Ela é algo que dentro do livro eles chamam de ressurrectos, que são pessoas que saem da Terra meio que renascidas, naquele momento ainda sem memória, e pessoas que têm uma espécie de contato com esses ressurrectos sempre estão ali prontas para receber essas pessoas e encaminharem elas para a nova vida e posteriormente, quando a memória voltar, essas pessoas retomarem as suas vidas anteriores. Olha a brisa, né? Mas eu gostei muito da primeira parte desse livro, tá? Que é quando essa protagonista é desenterrada e começa a descobrir todo esse expediente de ressurrectos, dessas pessoas que cuidam desses desenterrados. Dá para fazer umas leituras a respeito de memória, do quanto a gente perde memória na nossa vida. Tem um diálogo bem interessante sobre isso, tá? Até no ponto de vista psicoterapêutico eu consegui fazer umas leituras interessantes, assim, me fez pensar bastante. Essa primeira parte do livro aqui, quando a protagonista que ressurge da Terra, assim, não lembra da sua vida anterior e vai redescobrindo tudo isso. Um movimento que a gente encontra em muito de nós adultos, assim, de ir relembrando coisas que a gente às vezes se depara e pergunta, nossa, como eu pude esquecer disso? Esse movimento da memória, da gente reencontrar coisas que ora eram tão familiares pra gente e depois por motivos diversos da vida foram para um outro canto da nossa memória e depois a gente esquece e daí retoma, reencontra tal.
essa primeira parte eu consegui me aprofundar genuinamente em reflexões desse tipo. Depois, o livro parte para uma trama aí mais de uma história de amor, desdobrar muito das pontas que foram levantadas na primeira parte do livro, nas duas últimas vai desdobrar, vai ter uma trama bem construída, tá, gente? Quase que uma aventura, vai ter uma narrativa aqui de aventura, fantasiosa, digamos assim, posso classificar um pouco isso, foge de um romance mais de ideias, de um romance que explora uma forma, ou de um romance mais de reflexão. Tem a reflexão, mas tem uma trama bem fechadinha, um começo, meio e fim, que leva o leitor para uma direção, para um desfecho. Isso eu acho um ponto legal, assim, gosto de livros que têm isso, acho que por não pegar tanto livros que tenham isso, sim. Eu destaco Estação 11, que eu li esse ano, que é um livro que traz questão de ideias, traz um experimento na sua forma, mas que também tem uma espécie de começo, meio e fim, uma trama ficcional meio que de uma certa aventura, assim, sabe? Não sei se eu tô me fazendo entender, mas traz uma narrativa, assim, meio que vai te levar para um lugar, assim. Eu costumo ler coisas, tipo Bolanho, que termina um livro de 1000 e poucas páginas com diálogo sobre sorvete. Mas voltando para Socorro Racioli. O livro aqui tem uma prosa extremamente lírica e poética, tá? Não é raro você ver no Instagram a galera riscando esse livro aos montes, grifando um monte de partes, assim, porque ele é todo cheio de uma prosa floreada. Uma prosa floreada que, em um determinado momento do livro, começou a me cansar um pouco. Parece que todo mundo no livro traz uma frase floreada de lacre. Todo mundo fala muito bonito e poético. Isso me cansou um pouco, assim. Também não consegui ver, nesse livro aqui, algo tão, assim, uau, como todo mundo tá trazendo, assim. Não sei se, de novo, é a expectativa realidade, mas nesse livro aqui eu confesso que não fui com tantas expectativas. Algumas pessoas me deram... Troquei ideia com alguns colegas de vocês, seguidores do Sebo Velho, lá no Instagram, o local onde eu consigo estreitar um diálogo com vocês, e algumas pessoas me falaram: também não achei tudo isso, Emanuel, vale ainda conferir o livro anterior dela, que esse sim eu achei muito melhor, esse sim eu achei mais humorado, esse sim eu achei muito mais interessante, enfim. Gostei de Oração para Desaparecer da Socorro Racioli, tá? Não foi uma leitura aborrecente, não, que me aborreceu. Foi uma leitura que me entreteu bastante, eu gostei, tá? Fiquei interessado do início ao fim, tá? Não tive que fazer esforço para terminar. Porém, acho que só não achei tudo aquilo. Ainda assim, quero conferir o anterior dela, que segue sendo elogiado por um monte de gente, e tô mais curioso ainda para conhecer, tá? Foi uma leitura que valeu a pena, recomendo para quem quer conhecer aí a literatura, o realismo mágico da escritora brasileira contemporânea Socorro Racioli. Então foi isso, galerinha. Vou ter que voltar a gravar vídeo logo, porque a garganta que forçou um pouco de tanto falar com vocês. Essas foram as minhas leituras do mês de novembro. Espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por acompanharem aqui o canal. Muito obrigado por acompanharem o Sebo Velho também lá no Instagram, seguirem dando essa fortalecida nesse meu projeto aqui. Tá bom, gente? Podem aguardar mais vídeos. O ano tá acabando, vai ter aí os 10 melhores do ano. Quero fazer um vídeo separado de leituras de dezembro. Se tudo der certo, tirar uns 2 projetos de vídeo do papel. Tô com fé que vou conseguir. Obrigado pelo suporte de vocês, pelo apoio. Deixa nos comentários se já leu algum desses livros aqui e se leu, o que achou. Deixa nos comentários também o que você está lendo de legal também. Não esquece de deixar um like para fortalecer esse vídeo. Se inscrever no canal se não é inscrito ainda. E vamos lá. Vamos ler mais, vamos seguir o Sebo Velho e vamos continuar aqui falando de livro, de literatura e do que a gente achar mais interessante. Um abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo.